você precisa parar de fazer música desse jeito. Você tem composições e vez ou outra você pega sua interface, seu microfone, seu instrumento, seu computador, liga tudo, aperta o botão de gravar e depois dedica aí algumas horas mixando, masterizando, buscando a melhor sonoridade possível, pega o material e logo distribui nas redes sociais, YouTube, Instagram, compartilha com os amigos, familiares pelo WhatsApp e passando aí os dias, as semanas, os meses, você fica frustrado porque nem de longe atingiu o resultado que você esperava. Bom, na verdade, talvez, amigavelmente falando, a culpa é toda sua. A culpa é toda sua. Porque assim como em muitas outras coisas, produzir uma música é seguir uma série de etapas. Se essas etapas não forem respeitadas, bom, você vai ficar fadado ao insucesso o resto da sua vida. Então, se você almeja ter resultados melhores e apresentar com qualidade essa composição que há muito tempo está engavetada ou que há muito tempo você não consegue trazer uma boa sonoridade para ela, fique até o final desse vídeo, porque eu quero compartilhar com você as etapas da produção musical. E antes de nós irmos para essa etapa, eu quero propor aqui uma analogia. Não saia do vídeo, porque essa analogia ela é muito importante para você entender o conceito dessas etapas. Imagine que você vai construir uma casa. Se você mesmo não construir, você chama um pedreiro. E, obviamente, a casa ela não começa já com as paredes sendo levantadas e as portas sendo assentadas, janela, cerâmica e por aí vai. A casa também não começa do acabamento. É impossível pintar paredes que sequer foram levantadas ainda. E não dá para bater a laje se as paredes não foram levantadas ainda. E por aí vai. Na construção de uma casa existe uma sequência lógica. E o sucesso de cada etapa depende do sucesso da etapa anterior. E a primeira etapa na construção de uma casa, como sabemos, é o alicerce. A questão é que muita gente, na hora de compor as suas músicas, de produzir as suas músicas, não se preocupam com a base. E a base é a primeira etapa que nós chamamos de pré-produção. Assim como uma casa não começa das paredes, a produção de uma música não começa quando você aperta o botão de gravar. É necessário você dedicar muito tempo, repito, muito tempo, na pré-produção. Etapa essa em que você vai colocar no papel e definir com riqueza como será a sua música. Como será a introdução, estrofes, refrão, instrumental, interlúdio, se vai ter solo, se não vai, como será o final da música, qual tom, qual andamento, haverá backs vocais, onde eles cantarão essa música e quais são os instrumentos a serem utilizados nessa música. Ela vai ter um estilo mais acústico, um estilo mais elétrico? Qual é o gênero desta música? Qual é a melhor forma? Qual é a melhor performance para esta música? O arranjo, de uma forma geral, precisa ser definido nessa etapa, que é a pré-produção. E somente depois de ter definido todos esses detalhes, é que você estará apto para seguir para o processo de gravação e todas as etapas seguintes. Mas nada estará bem feito se você não fizer bem feito a pré-produção. Uma música sem uma boa pré-produção é uma casa em que os alicerces não foram bem estabelecidos. Invista na pré-produção. Feito isto, você pode partir para a etapa número 2, que é a etapa da gravação. E esta é uma etapa que muita gente negligencia os cuidados que se devem ter na gravação. Muita gente grava de qualquer jeito, mas a gravação ela é muito técnica, porque é o momento em que será captado todos os sons, voz e instrumentos que vão compor a sua música. E essa captação ela deve ser feita de forma cuidadosa, meticulosa. Muitos produtores famosos dizem: para você ter uma boa música é necessário gravar bem. Uma boa gravação vale mais do que uma boa mixagem, vale mais do que uma boa masterização. Porque a mixagem e a masterização não servem para consertar aquilo que foi gravado errado,
mas apenas para ornamentar, ampliar a beleza, aumentar a beleza daquilo que foi bem executado. Produtores famosos chegam a dizer que quando você grava bem, basta levantar os volumes que a música estará praticamente pronta. Então o que você precisa fazer? Quais são os cuidados que você precisa tomar na hora de gravar? Escolha bem o ambiente. Você não pode gravar em um ambiente com muitas reflexões, muito reverb, como se você estivesse dentro do banheiro. Você também não pode gravar em um lugar onde haja muito barulho, muitos ruídos, o vizinho gritando, a música alta do outro vizinho, cachorro latindo. Imagina você gravando o violão e junto com a track do seu violão, com a gravação do seu violão, vozes ao fundo. Você precisa buscar um lugar devidamente isolado de qualquer barulho e que tenha um mínimo ali de redução das reflexões, um ambiente mais sequinho. Se você não tiver um home studio, paredes tratadas com espumas acústicas e painéis acústicos e coisas do tipo, pelo menos certifique-se de que seja um lugar em que o ambiente não esteja apresentando muitas reflexões. Na etapa da gravação você precisa também tomar cuidado com a qualidade dos instrumentos, a qualidade dos microfones, do equipamento como um todo. Seu microfone precisa estar em boas condições. Se puder gravar com microfone condensador, melhor. Mas se as condições do ambiente não permitirem que você grave com condensador, grave então com microfone dinâmico. O importante é que tudo seja de boa qualidade, ou pelo menos a melhor qualidade que você puder. Tome cuidado também com a performance dos músicos. Como eu disse, a gravação é muito negligenciada. O pessoal quer gravar chutado, corrido, gravar de qualquer jeito, deixando para corrigir esses erros na hora da edição, na hora da mixagem. Definitivamente, isso não vai funcionar. Escolha bons músicos. Vai gravar um violão, por exemplo, não adianta ter um Martin ou um Gibson. É necessário que o músico saiba tocar o instrumento. Então, zele pela performance. Isso vai fazer toda a diferença, ok? Depois que tiver tudo gravadinho, tudo dentro do tempo, com uma boa performance, e a música estiver tão bonita que basta levantar os volumes que já fique gostoso de ouvir, aí você pode ir para a etapa de número 3, que é a etapa de edição. Sim, você precisa editar. Não adianta gravar e colocar ali uns plugins dizendo que mixou e outros plugins na master dizendo que masterizou. Não, você precisa primeiro fazer a edição, porque por melhor que seja o cantor ou o instrumentista, haverá momentos ali em que aquela batida ou que aquela palavra, aquela sílaba não ficou exatamente no ponto em que deveria estar. E você pode fazer os pequenos ajustes colocando essas notas, essas execuções no devido tempo. Por isso é importante fazer uma boa gravação, porque se chegou na hora de editar e você percebeu que está tudo muito fora do tempo, que o cantor cantou extremamente desafinado e que o baterista ou o guitarrista tocou tudo fora do compasso, tudo fora do grid, meu amigo, a edição não é para fazer milagres. Dentro da edição você deve tomar 2 cuidados básicos. Os cuidados com a afinação, principalmente na parte da voz, e os cuidados com o tempo, colocando tudo dentro do seu devido lugar. Tendo então a música passado pelo processo de pré-produção, gravação e edição, chega então o momento de executar a etapa da mixagem. E o que é mixar? Mixar quer dizer misturar. Misturar todas as tracks que foram gravadas. É por meio da mixagem que você vai trazer o tempero. É por meio da mixagem que você vai atribuir novas cores, novas dimensões para aquele material. A música, repito, deve soar de forma agradável só pelo fato de levantar os volumes. Mas a mixagem, você vai enfatizar essa beleza. A mixagem não é para criar beleza, mas sim para enfatizar a beleza daquilo que foi gravado. E o seu papel como músico é fazer com que a sua música seja bonita desde a raiz. E que o processo de mixagem, masterização e tudo aquilo que
entra como parte técnica, seja apenas para enfatizar algo que já é naturalmente bonito. E é dentro da mixagem que você ou seu técnico de mixagem vai equalizar, resumidamente, retirar a sobra das frequências que estão passando do ponto, excesso de grave, excesso de agudo, todas as frequências que estejam irritando ou que estejam ofuscando alguma outra parte da música. É por meio da equalização também que você acentua as frequências fundamentais de um determinado instrumento. Na mixagem também acontece o processo da compressão, da ambientação por meio de reverbs, delays e vários outros efeitos, vários outros processamentos que serão aplicados de acordo com a necessidade e contexto e gênero de cada música. Por isso não existe uma equalização ou uma compressão ou um preset universal que sirva para tudo. Cada música exige um processamento diferente de outra música. E é aí que entra o conhecimento, a importância de se ter o conhecimento técnico na arte de mixar. Inclusive, existem técnicos de mixagem justamente para fazer isso. Diferente do cara que gravou, diferente do músico que tocou, do técnico de gravação que registrou tudo e do técnico de edição que colocou tudo no lugar, existe o técnico de mixagem, que é aquele que vai pegar todas as tracks separadas e vai misturá-las, criando uma harmonia entre elas, polindo todas elas, para que a beleza da música seja realçada. Chegamos à última etapa da produção, que é a masterização. E masterização, diferente do que muitos pensam, não é só fazer a música soar mais alta. Entenda a masterização de uma forma bem resumida, talvez bem amadora, peço perdão por isso, mas é só para você entender. No processo de mixagem, o técnico, ou o engenheiro de mixagem, ele trata trilha por trilha. Ele lapida o violão, lapida o contrabaixo, lapida as peças da bateria uma por uma, lapida a voz e vai moldando cada uma dessas tracks para que haja uma coerência entre todas elas. O que o técnico ou o engenheiro de masterização faz? Ele pega o material já consolidado, depois que o técnico de mixagem renderizou tudo e encaminhou para o técnico de masterização. Este vai pegar aquela música fechada e vai trabalhar o todo, às vezes aplicando uma nova equalização, uma nova compressão, saturação e diversos outros processamentos, mas não em trilha por trilha, mas no material consolidado. Muitos técnicos de mixagem fazem também a masterização, mas se você observar em fichas técnicas de grandes álbuns, de grandes discos, você observará que as músicas foram mixadas por um profissional e masterizadas por outro profissional. Isso evita algo que acontece muito no contexto de home studio. Você compõe a música, grava a música, edita a música, faz a mixagem da música e depois masteriza a música. Isso submete você a uma fadiga auditiva tão grande, além do fato de que chega um ponto que você fica enjoado de tanto ouvir a música. E isso também compromete o resultado final da sua obra. Se você é o zagueiro, o atacante e o goleiro, bom, vai ter que ser você mesmo para fazer todas as etapas. Mas aí vai uma dica, e é uma dica que pode salvar o teu projeto. E muita gente não faz isso. Na pressa de acabar, as pessoas cumprem todas essas etapas. Compõem, gravam, editam, mixam e masterizam sem dar nenhum intervalo, sem descansar. E a sugestão, a dica que eu dou, caro produtor, cara produtora, é: descanse entre as etapas. Depois que você fez a pré-produção, tire um tempo até gravar. E depois que você gravou, tire um tempo até você mixar. E durante a mixagem, não fique mixando por muitas horas. Se você mesmo vai fazer a mixagem, desligue os aparelhos, tire o seu fone de ouvido, vai dar uma volta, vai tomar um açaí, vai passear com seu namorado, com sua namorada, vai ouvir outras músicas
E depois que você estiver mentalmente e fisicamente descansado, volte e retome o projeto. E quando tiver finalizado a mixagem, escute ela por um bom tempo. Escute no carro, na TV, no celular, no fone de ouvido. Peça opinião de amigos, de outros amigos músicos. E vai anotando tudo no papel, porque você vai precisar voltar e fazer outros ajustes. Porque a sua fadiga provavelmente não vai te deixar perceber que tem grave passando, ou que tem agudos passando, tem alguma coisa fora do ponto. Depois que você aparar todas estas arestas, depois que estiver tudo nivelado, descanse mais um pouco, volte e dê aquele fechamento, a masterização. Se você não vai pagar um profissional da área, um técnico, um engenheiro de masterização, se vai ser tu mesmo a cumprir esta etapa, então tudo bem, descanse, volte, pegue uma referência para você se basear em termos de sonoridade, em termos de volume, faça os ajustes finais. Aí sim, meu amigo, pegue essa música e compartilhe com seus amigos, poste nas redes sociais, que você vai ver que dessa vez os resultados foram muito melhores do que aqueles de quando você simplesmente gravava e publicava o material. E essas então são as dicas que eu deixo para você, essas são as etapas da produção musical. Eu espero que essas dicas sejam válidas, coloque em prática, peço a você que se inscreva, deixe o seu like, porque fazendo isso você me estimula a soltar cada vez mais conteúdos como este. Um abraço, que Deus te abençoe.